Mas tu sabia quando tu intercede pelos filhos das minhas, pela família dos meus. Eu guardo os teus, eu protejo a tua, eu protejo o teu. Porque quando tu ora pelo meu povo, eu me inclino para te socorrer. Ai, onde ardió Manasia, la coma narrauere cantolo condorodó, na loba narra cantolo minacio, barracanto ramá. Tá descendo a unção sobre as parteiras, tá descendo a graça, tá descendo o céu na tua mão. Vem comigo, faz a minha vontade, abre a tua boca. Eu tenho te dado sabedoria para que tu nem conte a história de alguém, porque alguém confia em ti, te confidencia. Esther capítulo 4, versículo 14, nos diz assim a palavra de Deus: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. O tema deste congresso é mulheres escolhidas para fazer a diferença neste tempo. Repita comigo, por favor. Mulheres escolhidas para fazer a diferença nesse tempo. É preciso dizer, queridos, que para cada tempo Deus tem alguém. Verdade é que Deus sempre tem alguém o tempo todo. Os recursos de Deus nunca se acabam. Deus sempre escolhe alguém para fazer a diferença em tempo oportuno. E ao analisarmos a palavra de Deus, vamos ver que isto é uma grande verdade. Em primeiro lugar, é preciso dizer que Deus faz escolhas. Diga comigo, Deus faz escolhas. E as escolhas de Deus, elas são 100% assertivas e confiáveis. Deus não erra nas suas escolhas. Você pode dizer para quem está do seu lado: Deus não errou em ter te escolhido. Glória a Deus. A escolha de Deus, ela é perfeita, por mais que o escolhido não seja. Entende? A escolha de Deus é perfeita, por mais que o escolhido não seja perfeito. A escolha perfeita escolhe imperfeitos. Somos imperfeitos, mas a escolha é perfeita, porque foi feita por um Deus perfeito, que não erra nas suas escolhas. Se você pudesse dar um glória a Deus por isso. Aleluia, glória a Deus. E existem algumas verdades sobre a escolha de Deus. Em primeiro lugar, a escolha de Deus precede a nossa existência. João capítulo 15, versículo 16, Jesus disse assim para os discípulos: não escolhestes vós, mas eu vos escolhi a vós. Jeremias capítulo 1, versículo 5, o Senhor disse para o profeta: antes que eu te formasse. Deus não disse antes que tu se formasse. Deus disse antes que eu te formasse no ventre de tua mãe, eu te conheci. E antes que tu saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei
por profeta. Paulo, em Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele disse: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Então, a escolha de Deus, ela precede a nossa existência. Em segundo lugar, não estou falando aqui de aspecto de salvação. Diga amém por isso. A gente precisa ser fiel até o fim. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, para que fique claro. Em segundo lugar, irmãos, o padrão da escolha de Deus é diferente do padrão da escolha do homem. Geralmente o homem escolhe aquilo que vai lhe trazer algum benefício, ou que chama a atenção dos seus olhos. Como disse, a escolha de Deus é perfeita, por mais que o escolhido não seja. Mas o homem, as escolhas dele são imperfeitas, e ele sempre busca escolher algo que tenha uma aparência perfeita. Mas a escolha de Deus vai na contramão da lógica do homem. Deus disse: olha, Samuel, vai lá na casa de Jessé, porque dentre os filhos dele eu me provi de um rei. Quando ele chegou, que viu o filho mais velho, o padrão perfeito de rei para Israel, ele certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Aí Deus disse assim: parece perfeito, mas a escolha é imperfeita. Mas a minha escolha é perfeita, e eu vou escolher o imperfeito. Eu não tenho me agradado desse. Sabe por quê, Samuel? Porque você escolhe baseado no que você vê, mas a minha visão é de raio-x, penetra. Eu sou o Deus do Salmo 139, que conheço e sou dos corações. Eu olhei para ele e não me agradei do coração dele, mas tem um aí desprezado, esquecido, não está nem na lista o nome dele, mas chama ele, porque ninguém se senta na mesa enquanto o escolhido não chegar. Deus escolhe, e o padrão de escolha de Deus é diferente do padrão de escolha divina. Por isso Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 27 ao 29, ele diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as que não são para confundir as que são. Mas sabe por que Deus escolhe? Sabe por que a escolha perfeita alcança imperfeitos? Está no versículo 27, ou melhor, 29. Para que nenhuma carne se glorie. Ninguém pode bater no peito e dizer: Deus me escolheu por causa disso, disso e disso. Foi nada, rapaz. Tu não tem, tu não pode, tu não é, tu não faz. Quem faz é Ele, quem tem é Ele, quem pode é Ele. Se não fosse por causa dele, tu não estava nesse grande coral. Se não fosse por causa dele, tu já tinha morrido. Mas como Ele te ama, Ele quebrou o laço de morte e disse: eu vou te usar na minha casa. Quem acredita nisso, levante a mão e dê glória a Deus, porque você faz parte dos escolhidos ou das escolhidas para fazer a diferença nesse tempo. Aleluia. E olhando a palavra de Deus, irmãos, vamos ver mulheres que foram escolhidas por Deus. Exemplo, Eva. Eva foi escolhida para gerar e ser a primeira mãe em toda a história. Que privilégio. Vemos também a anônima, a mulher de Noé. Já ouviu o nome dela? Mas ela estava lá. Deus escolhe anônimo, e o teu nome nem precisa aparecer para Deus te usar na terra. Deus escolheu a mulher de Noé para apoiar ele na grande missão que Deus deu para o seu marido fazer. Imagina se a mulher de Noé não apoiasse ele, como ia ser estreito. Olha para quem está do teu lado e diz: apoia teu marido no que Deus mandou ele fazer. Aleluia, glória a Deus. Por que não falar, irmãos, das noras de Noé?
Deus escolheu as noras de Noé, mulheres que foram escolhidas para frutificar e repovoar a terra. Olha para cá, irmãos. Deus manda o dilúvio, a geração todinha pré-diluviana morre. Fica só 8 pessoas na terra: Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. E foram essas 3 mulheres que Deus escolheu para repovoar a terra. Que privilégio. Veja que Deus escolhe pessoas anônimas, que o nome não está nem lá, mas você está envolvido nisso, porque para Deus escolher, Ele não precisa divulgar o nome. Eu vou dizer de novo para tu se consolar. Tu que te preocupa porque não chamaram o teu nome, porque não citaram o teu nome. Não precisa teu nome aparecer para Deus te usar. Responde para mim qual é o nome do jovem dos 5 pães e 2 peixinhos. Como é o nome dele? Ele é anônimo, mas Deus usou. Está entendendo o que Deus está falando hoje aqui? Uns Deus revela o nome, outros Deus não revela, mas isso tudo é para a glória do nome dele, para que ninguém se glorie. Aleluia. Porque não falar de Sara, Rebeca, Leia, Raquel, mulheres que Deus escolheu para carregarem no seu ventre uma promessa e um propósito de Deus. Elas carregavam promessas dentro do seu ventre. Que coisa linda, irmãos. Como não falar de Esther, Débora, Isabel, Maria, mãe de Jesus, Dorcas, Lídia, Priscila, entre outras mulheres que foram escolhidas por Deus para fazerem a diferença no tempo em que viveram. E Deus me trouxe lá de Olinda para dizer aqui para as irmãs e para toda a igreja: Deus procura mulheres escolhidas para fazerem a diferença nesse tempo. Será que Ele pode contar com você? Eu vou perguntar de novo: será que Deus pode contar com você? E qual é o perfil? Que não só basta ser escolhida, viu? Tem gente que tem um chamada, mas não se enquadra. Tem que se enquadrar. Você pode ter a chamada que for, mas se não se enquadrar, não se cumpre nada. Agora se enquadra para tu ver se Jeová não vai te usar na terra como instrumento. Aleluia. E qual é o perfil da mulher que faz a diferença? Primeiro, a mulher que faz a diferença é uma mulher temente a Deus, como Sifrá e Puá. Quem conhece Sifrá e Puá aqui? As parteiras das hebreias. Abra a Bíblia. Êxodo capítulo 1. Deus procura mulheres tementes a Ele. Êxodo capítulo 1, versículo 13, até o verso de número 21. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim, lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos. E com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome da outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, faz o quê? Mas se for filha, então, as parteiras, porém,
Fizeram o quê? Temeram a Deus. Mas Faraó não era o rei. E quem desobedecesse Faraó não morria. Ela disse, é melhor desobedecer a Faraó do que a Deus. Eu vou ficar com a vontade de Deus. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservava os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes, por que fizesse isso, que guardasse os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Eu vou repetir isso aqui. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Eu vou dizer de novo porque você está entendendo. As mulheres hebreias não são como as egípcias. Hebreia é diferente de egípcia. Aleluia. Glória a Deus. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz os filhos antes que a parteira venha a elas. Portanto, o que foi que aconteceu? Deus fez bem as parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras fizeram o quê? Temeram a Deus, estabeleceu-lhes casas. Quem diz amém por isso, irmãos? O perfil da mulher que faz a diferença. A primeira característica é que a mulher que faz a diferença é uma mulher temente a Deus. E mulheres tementes não buscam agradar ao Egito, buscam agradar a Deus. Porque a hebreia é diferente das egípcias, se veste diferente, fala diferente, anda diferente, se comporta diferente, porque ela é hebreia, ela não é egípcia, porque Deus escolheu as hebreias para fazer a diferença. Até os filhos das hebreias é diferente, porque quando a egípcia, a filha de Faraó, abriu o cesto que olhou para Moisés e disse, é filho dos hebreus. Tem uma proteção sobre o teu filho, tem uma proteção sobre a tua casa. Aleluia, glória a Deus. Em segundo lugar, mulheres tementes a Deus, irmãos, não quebram princípios estabelecidos. Elas eram parteiras, elas auxiliavam mulheres na hora de dar à luz. Mas Faraó queria que elas fizessem o contrário daquilo que elas foram chamadas para fazer. Elas eram instrumentos de vida e não de morte. Elas eram instrumentos de alegria para famílias. Elas foram chamadas para ajudar mães e filhos, chamadas para ajudar famílias. Elas não podiam negar a sua vocação. Faraó disse, mate as crianças na hora do nascimento. Elas disseram, não, a gente não tem chamada para matar. A nossa mão é instrumento de vida, é para edificar. Aleluia, glória a Deus. Satanás quer fazer de tudo para te tirar da tua vocação, mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer, permanece naquilo que tu aprendeste e naquilo que eu te escolhi para tu fazer. Elas fizeram diferentes, meus irmãos, glória a Deus. Mulheres tementes a Deus, elas são mulheres sábias.
Porque é natural que quando a mulher é temente a Deus, a sabedoria acompanha ela. Porque Salomão disse em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E toda mulher temente, ela é sábia, porque Deus lhe dá a sabedoria. Provérbios 14:1 diz, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Olha para tuas mãos, mulher de Deus. Olha para tuas mãos. Estás vendo essas tuas mãos? Às vezes marcada pelo trabalho. São essas mãos que Deus vai utilizar para aquilo que Ele te escolheu para fazer. Aleluia. Mulheres tementes a Deus são recompensadas por Ele. O texto é claro quando diz, e aconteceu que, como as parteiras, versículo 20, portanto Deus fez bem a quem? As parteiras, por elas não ter negligenciado a vocação, por elas não ter buscado agradar o Egito e a Faraó, por elas terem temido a Deus, não quebrando os princípios. Mulher temente a Deus não segue ideologia abortista. Mulher que teme a Deus não aceita isso, porque você é parteira. Deus te escolheu para fazer a diferença na terra, e tu não pode seguir essas ideologias. Ô irmão, cada um Deus usa de um jeito. Vai recebendo. Porque para a gente fazer a diferença, Jeová tem que lapidar a gente todinho, para a gente não ficar parecido com o mundo. Aí Ele está trabalhando aqui no vaso. Aleluia. Diz a palavra de Deus, irmãos, que o Senhor fez bem aquelas parteiras, porque elas temeram a Deus. E diz a palavra de Deus que por causa disso o povo cresceu, o povo se fortaleceu, o povo se multiplicou. Tu é parteira de Deus no meio do povo dele. Escuta isso aqui. Deus lhe chamou para ajudar famílias. Deus lhe chamou para, na hora da dor, estar ao lado de alguém estendendo as suas mãos. Deus te chamou para socorrer mães que estão com filhos em perigo. Deus te chamou para ser instrumento de livramento para crianças, para adolescentes, para jovens. Deus te chamou para ser instrumento para famílias. Deus te chamou para ser instrumento dentro dessa cidade para famílias. E como é que Deus me usa para famílias? De joelho, porque a fúria do Egito é grande. Faraó está irado, querendo matar os nossos filhos, querendo acabar com a nossa família. Mas Deus te levantou, parteira, para dobrar o joelho de madrugada e clamar ao Senhor, e Deus desfazer do laço de morte. Quantas mães já não recebeu vitória porque tu anda de joelho? Quantos filhos já não foram livrados da morte porque tu intercedesse por alguém? Alguém não vê,
quando tu apresenta o nome de alguém na oração. Comandiar de obra calaciar. Alguém não vê quando tu chora por alguém. Nem teu é, nem de dentro de ti saiu, mas tu chora, tu geme, porque Deus colocou no teu coração a vocação de parteira. Faraó quer matar, deu ordem e já estava tudo certo para alguém morrer, mas Deus te inquietou e disse: intercede pela minha filha, intercede pelo meu filho, intercede pela família de A, de B, de C. Aí tu entrou no altar, tem coisa que tu nem sabe, tem testemunho que tu nem conhece, mas Deus já fechou tanta cova por causa da comissão que está de joelho. Às vezes tu esquece até de orar por ti, para orar por alguém. Eu te chamei para o ministério da intercessão. Por isso tu caminha de joelho, por isso eu te aperto, para tu clamar pelo meu povo. Eu confiei essa obra a ti, rapaz. É obra específica, é obra espinhosa. Ande, comantúria, revarguiombra, sérgia. Recantua, tocotusso, docomuturamaia. Mas tu sabia quando tu intercede pelos filhos das minhas, pela família dos meus, eu guardo os teus, eu protejo a tua, eu protejo o teu, porque quando tu ora pelo meu povo, eu me inclino para te socorrer. Ai, onde ardiou Manácia, la comanarauere cantolo condorodou, na loba da racantolo minácio, baracanturama. Tá descendo a unção sobre as parteiras, tá descendo a graça, tá descendo o céu na tua mão. Vem comigo, faz a minha vontade, abre a tua boca. Eu tenho te dado sabedoria para que tu nem conte a história de alguém, porque alguém confia em ti, te confidencia. E tu tem sido boca fechada, eu me agrado de ti por causa disso. Que tu não espalha a situação das minhas. Sou eu que coloco amor no coração das minhas por ti. Tu sabia que até em sonho eu te apresento para alguém? Tu tem sido resposta de oração, mulher, para essa cidade. Ando com oracala, sou rebequento ramaia. Te levantei como mãe de muitas. Adocantua, do requentolo contura manacio, requentolo contura manara, sorgia, reborgia. E enquanto tu cuida das minhas, eu cuido dos teus. Eu faço por ti na terra. Sou a tua recompensa, eu sou. Sou a tua alegria, eu sou que sou.
Só quem te alegra quando tu não podes falar para ninguém. Tu és ouvido para muitas, mas quem te escuta? Tu tens uma palavra para muitas, mas quem te dá a palavra é o Senhor. Te escuto, é o Senhor. Falo contigo e te animo, te alegro e te digo: tem recompensa, mulher. O que tu tens feito para mim? Abra sua boca para adorar, que o céu está aqui, Mandélia. Abra sua boca, que tem uma unção de renovo aqui. Tem. Abra a boca, instrumento de guerra. Abra a boca, provada por Deus, provada no fogo. Mulher que enfrenta a noite escura, mas não arreda o pé da presença, mas não para de orar, não larga a intercessão. Eu conto contigo e conto com a tua irmã. E quando a tua irmã se cansam, eu levanto outras para te ajudar. Ou eu não tenho sido reforço? Vê, acho que eu coloquei do teu lado. Você não tem sido fiel a ti. Arte como a súria. Eu escolhi a dedo. O céu está aberto. Deus fez bem as parteiras, porque elas eram tementes. Aleluia. Oh, glória. Em segundo lugar, mulheres que foram escolhidas para fazer a diferença, elas seguem em frente, sem olhar para trás. Lembra da mulher de Ló? Abraão intercedeu, Deus enviou os anjos para livrar Ló e a família dele. Os anjos disseram: sai daqui, Ló, que Deus vai descer juízo aqui. E ele ficou emperrado lá, demorando. A Bíblia diz que o anjo teve que pegar ele pela mão, para tirar ele a força de lá, que estava pegado. E o anjo disse assim: escapa-te por tua vida e não olha para trás. Mas no meio do caminho, a mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal. A ordem era: avança sem olhar para trás. Mas ela parou para olhar para trás. E quem para olhar para trás, fica. E mulher que foi chamada para fazer a diferença, não pode se apegar ao passado. Alguém feriu, machucou, fez mal, fez, caluniou, doeu muito. Mas o Senhor está te dizendo: segue, avança. Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu farei uma coisa nova.
O novo de Deus está adiante. O novo de Deus está na frente. Mulher que faz a diferença não fica presa ao passado, não guarda raiz de amargura, não fica relembrando o que a fez, o que me fez contigo. Deus te trouxe hoje aqui, mulher, para te curar, porque o que Ele tem contigo é mais na frente. E se Ele não te curar agora, tu não vai poder avançar. Se tu ficar apegado às lembranças do passado, ao que aconteceu lá atrás, tu não irás avançar e não chegarás aonde Deus determinou. Mas Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: eu te tomo pela tua mão e te digo, escapa-te para tua vida e não olha para trás. Vem comigo, caminha comigo na terra. Não te quero apegado ao passado, porque isso tem mexido contigo, tem te deixado angustiada, porque tu não ainda liberaste o perdão. Isso aqui é específico. Hoje é a noite de Deus te salvar desse sentimento. Aí a mão ensanguentada de Jesus está indo aí no teu coração e arrancando a raiz de amargura. Olha a mão dele tirando. Olha a mão dele tirando, a mão dele tirando, a mão dele tirando, a mão dele tirando. Como prova que o Senhor fala contigo, abre a tua boca que Ele vai te tomar agora. Abre a boca que Ele vai te tomar agora. Ele vai te encher agora. Tu vai vencer. Tu vai se libertar do passado. Tu estás presa, mulher, ao passado. E Jeová está te dizendo hoje: eu tenho algo contigo mais na frente. Porque tu quer me deter? A glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui, a glória de Deus está aqui no meio da gente. Fique de pé. Ainda tinha mais dois negócios. Mas não vou dizer tudo não, para eu poder voltar. Quem Deus escolheu para fazer a diferença, não deixa de orar diante dos diagnósticos ruins. Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, as 5 filhas de Zelofeade. Hoje eu só falei das desconhecidas, né? O pai morreu e elas não tinham direito à herança, porque a nação de Israel era regida pelo sistema patriarcal. Vocês não têm direito à herança, mas tinham promessa. Tem promessa antiga aí, ó. Tudo está parecendo o contrário, que não vai se cumprir. Mas se tu orar. Elas chegaram diante de Moisés e: Pai do Senhor, pastor Moisés, tudo bem, o senhor lembra da gente? É tanta gente, minhas filhas, quem são vocês? Está aqui Macla, Noa, Ogla, Milca, Tirza. A gente é filha de Zelofeade. O senhor lembra de pai? Pai nunca deu dor de cabeça ao senhor. Pai nunca se levantou contra as consagrações do Senhor.
pai não participava das divisões dos filhos de Corá. Pai morreu, não tinha filho, só ficou a gente. E a lei diz que a gente não tem direito. Olha, a gente já sabe o que a lei e os homens diz. Agora a gente quer saber a opinião de Deus sobre esse negócio. Moisés disse: espera aí, que essa causa é difícil, só quem resolve é ele. Eu vou levar para a próxima instância. Aí Moisés entrou com o processo delas dentro da tenda. Eu tenho uma causa aqui para o senhor julgar, viu? Porque o senhor sabe que o meu sogro Jeto me orientou a dividir os grupos, e à medida dos problemas foi subindo, passou pelos grupos todinho, chegou em mim, ninguém resolveu e eu também não resolvo. Só quem resolve é o Senhor. E o que é, Moisés? As filhas de Zelofeade estão aí, tão órfãs, sem direito à herança, e a lei diz que elas não têm direito a nada, mas elas vieram buscar saber o que é que o Senhor tem para dizer, porque elas sabem que o Senhor é pai dos órfãos e é juiz das viúvas. O que é que eu digo para elas? Elas só saem daí com a resposta. Vai lá, Moisés, papel e caneta na mão. Papel e caneta, Senhor. Escreva aí: quando o pai morrer e não tiver filho, a herança é das mulheres. Eu estou dando uma nova lei para beneficiar elas. Levanta a tua mão. Deus vai fazer o inédito se tu orar. Eu vou dizer de novo: Deus vai fazer o inédito se tu orar. Deus vai fazer algo sem precedente. Busca na história aí quais foram as mulheres que receberam herança junto com os filhos. Só as filhas de Jó, só encontrei elas. Deus vai fazer algo que Ele não fez antes por ninguém. Ele vai fazer por ti, pela tua família. Se tu orar, Deus vai fazer o impossível. O homem já disse que não, mas a última palavra é de Deus. Dó maior. Senhor, eu estou angustiado e das lutas tão cansado. Eu preciso de ti, Senhor. Minha fé está se acabando. No meio do caminho estou quase parando. Ó, vem me socorrer. Se tu ficares comigo, passará a dor e o gemido, e novas forças terei. Senhor, tu conheces o meu gemido. Por favor, fiques comigo, senão eu não resistirei. Me ajude, me ajude, me ajude, senão eu não resistirei. Me ajude,
ajude, me ajude, senão eu não resistirei. Pega na mão da tua irmã e levanta assim. Levanta assim, levanta. Diz para ela: hoje tem socorro de Deus para ti. Abra sua boca, comece a glorificar. Comece a adorar, comece a adorar, comece a adorar. Comece a adorar, que Jesus vai lhe dar força. Só Ele sabe o preço que tu tem pago para estar com essa camisa do congresso hoje. Só Ele sabe a prova que tu tem enfrentado para ter participado desse grande coral. Tu estás aqui, mas tem uma luta travada dentro da tua casa. Mas eu vou descer lá para acalmar a tempestade. Recebe, recebe. Sente o Espírito te renovando, mulher de Deus, e dizendo: eu sou a tua força, eu sou a tua alegria, eu sou a tua alegria. Quem é que te faz cantar nas noites escuras? Quem é que te dá força para orar? E às vezes tu não tem nem força para dobrar o joelho, tu cai com a face no chão. Eu tô lá bem pertinho de ti, te escutando, dizendo: tô aqui. Receba os dons espirituais. Receba dom de profecia. Receba dom de variedade de línguas. Dom de interpretação de língua. Dons de curar. Palavra da sabedoria, da ciência. Receba os dons de elocução. Receba os dons de revelação. Receba os dons de operação de maravilha. Tu é meu instrumento na terra, mulher. Tu não pode fechar a boca. Se tu fechar a boca, eu te aperto.